Meus amados e queridos irmãos, muito bom dia a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos os jovens, crianças, adolescentes, homens e mulheres que nos acompanham neste dia chamado hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe, sou aqui do canal Felipe Silva Vídeos, sou casado com a irmã Vanessa. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao meu canal. Que Deus te abençoe e te guarde a sua família em nome de Jesus. Hoje eu quero trazer um vídeo e uma análise de uma irmã dizendo que foi ao céu e ao inferno e ali foi mostrado a ela muitos buracos e covas, mostrou uma jovem gritando e pedindo ajuda nas profundezas do inferno. Estarei trazendo esse vídeo, peço aos irmãos que tragam a sua opinião e no final do vídeo eu também estarei trazendo a minha opinião. Estarei acompanhando junto com os irmãos esse vídeo e no final estarei trazendo a minha humilde opinião. Se inscreva no canal, ative todas as notificações, dê seu like, que é muito importante. Nós estaremos orando e clamando sobre a tua vida em nome de Jesus. Acompanhe conosco. E aí, quando a porta terminou de se abrir, a porta se abriu sozinha. Ele pegou e colocou o pé pra dentro pra entrar. E eu olhei pra trás e eu falei, eu que não fico aqui sozinho, eu vou entrar junto com ele, né? Que eu não queria largar da mão dele. Se ele entrasse, eu não ia ficar lá de fora sozinha, não. Aí eu peguei na mão dele com as duas mãos. Eu falei, eu vou entrar, meu Deus, mas eu não vou ver nada, eu não vou ver nada. Ai, meu Deus, misericórdia, Jesus. Aí tudo bem. Quando eu coloquei meu pé direito, eu não andava no chão, eu andava pra cima do chão. Quando eu coloquei meu pé direito pra dentro do inferno, eu não encostei no chão. Foi subindo um calor tão grande que é como se eu sentia como se minhas pernas ficassem magras, como se secasse toda a água do meu corpo. A minha garganta ela secava, ela secou a ponto de eu não sentir uma gota de água descendo na minha garganta. É como se eu tentasse molhar a minha língua, como se eu tentasse molhar a minha boca e não conseguia, de tão calor que era lá, de tão quente, de tão quente que era lá. Eu sentia como se eu tivesse emagrecido, como se tivesse secado toda a água do meu corpo. Meus olhos ardia, só de eu piscar eles ardia. Aí o varão de branco falou assim, não temas, eu sou contigo, venha comigo. E eu fui. Quando eu dei meu segundo passo, eu não via grito nenhum, nada de grito, sabe? Nenhum grito. Quando eu dei meu terceiro passo, é como se meus ouvidos houvessem sido destampados. E aí eu via milhares de gritos, milhares de pessoas gritando, mas era milhares. É como se as pessoas elas gritassem em desespero. Mas não era aquele grito normal. Ah, não, mas era grito rouco. Sabe quando a pessoa grita até rouca? Desse jeito, sabe? Aquele grito assim horripilante, aquele grito rouco. E eu fechei meus olhos e falei, meu Deus, eu não quero ver nada, não quero ver nada, não quero ver nada. O Senhor falou assim, abra os teus olhos, contempla tudo. Eu não queria ver, meus olhos abriu sozinho. Quando eu olhei pro lado, pra direita, pra minha esquerda, eu via milhares de buracos, como se fosse buracos de covas. Em cada buraco tinha uma pessoa. O fogo era vermelho igual a sangue, vermelho igual, sabe, mais vermelho do que sangue, sabe? Bem vivo aquele vermelho, o fogo era daquele jeito. E o fogo, ele subia a uns 3 metros de altura. Quando caía na pessoa assim, você via, a pessoa, ela parecia que tinha caído no corpo dela só da cáustica, a pessoa com o rosto todo deformado, sabe? O corpo todo deformado, era aquelas pessoas, o corpo todo deformado de todas aquelas pessoas. E aquele fogo grudava elas tentavam assim, com as mãos, sair para fora do mar de fogo, mas o mar de fogo grudava elas e puxava elas para dentro. Elas não conseguiam escapar daquele fogo. E o fogo subia e você via as peles delas assim, ó, caindo tudinho, mas as pessoas não morriam. E eu fui andando. E aí, o varão de branco, ele permitiu que uma gotinha bem minúscula sabe, que eu nem via com meus olhos nus, caísse no meu pé, para que eu contasse para a igreja como que é o fogo do inferno. Uma gotinha tão pequenininha que caiu no meu pé, pareceu que eu estava já dentro do fogo. Eu andava no ar, eu caí no ar mesmo, no chão, e eu rolei pro lado, pro outro, parecia que eu estava em chama, sendo que era só uma gotinha no meu pé. Parecia que eu estava em chama, eu rolei. E ali quando eu rolei, eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim, antes de eu sair da minha cama, eu te pedi perdão. O Senhor falou assim, filha, não temas. Eu sou contigo.
fala pro meu povo como que é o fogo aqui do inferno. E eu fui andando. Quando eu fui andando, eu vi um mar de fogo, mas era um oceano de fogo puro. De fogo puro. E o fogo, ele chegava a estourar, sabe? Estourar. Eu não queria ver. O senhor falou assim, veja, quando eu abri meus olhos assim, eu senti eu queimando todinha, só de olhar. E eu tava muito longe daquele mar de fogo, mas era um oceano que você não viu o fim dele, tava vazio. Mas o fogo, ele chegava a dar aqueles estouros, um monte de estouro no meio do fogo, muito estouro, sabe? E aquele fogo vermelho igual a sangue, era vermelho vinho, sabe? Muito forte aquele fogo. Só que aquele fogo, ele não tem claridade. É uma escuridão, no inferno é uma escuridão total, não tem uma claridade, não tem uma luz. É só a luz do fogo, só que o fogo não tem luz. Então é aquela escuridão total. A única coisa que clareava o inferno era a face daquele que estava comigo. E ali ele falou assim, eis que aqui serão jogados o demônio, seus anjos, falso profeta e a besta. Por isso que está lá escrito em Apocalipse 20:10. E o diabo que os enganava foi lançado no grande lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Aquele vai ser o lago de fogo que vai ser jogado demônio, seus anjos, falso profeta e a besta. Aí tudo bem, eu virei assim à esquerda e fui andando. Daqui a pouco, eu vi um lago de escorpiões enorme, mas eram escorpiões de 30, 50 centímetros, mas era grande os escorpião. Muito grande. E os escorpião, o fogo subia. Os escorpião subia junto com o fogo. O fogo subia, os escorpião ia junto. E eu olhei para aquele mar de fogo, aquele monte de escorpião, daqui a pouco. As pessoas que estavam lá dentro daquele mar de fogo, os escorpião grudavam no corpo dela todinha. Você não via nem a pessoa, só via escorpião grudado no corpo da pessoa. E eu falei assim, quem são esses? Aí ele falava assim, esses são os assassinos. Ai desse, diz o Senhor. Aqueles eram os assassinos eram atormentados por, além de estar dentro do mar de fogo, os escorpião grudavam no corpo deles todinho. E eu falei, Senhor, as pessoas nunca morrem, as pessoas nunca vão morrer aqui. E ele falou assim, aqui não. Aqui o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Eu fui andando. Eu cheguei num cano que ele tinha uns 3 metros de altura, porque eu tinha uns 2 e ele era maior que eu. O cano ele tinha uns 3 metros de altura e ele era muito fundo. E lá no fundo ele tinha uma curva e ele descia. E lá de dentro do cano era gritos horripilantes, era muito grito. E aí aquele varão que estava comigo, ele só ergueu a mão assim. Quando ele ergueu a mão, o homem que estava lá de dentro do cano deu um grito. E falou assim, eu tô aqui, porque eu roubava, ah! E ele gritava, mas aquele grito de desespero. Daqui a pouco, ele se calou e só continuou gritando. Então, quando aquele varão de branco apontou a mão lá pra dentro do cano, as pessoas que estavam gritando paravam de gritar só pro homem falar por que ele estava ali. E quando o varão de branco falava alguma coisa, igual ele falou do mar do assassino, e aqui serão lançados assassinos. Quando ele falava, as pessoas que estavam gritando paravam de falar, parava de gritar para ele falar. Era assim, é como se as pessoas tivessem que se calado só para ele falar. Forte. Aí, lá em 1 Coríntios, né, 6:10, fala assim, não erreis, nem os devassos, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomita, nem ladrões, nem avarentos e nem bêbados herdarão o reino dos céus. Então nem os ladrões eles vão pro reino do céu. E aí eu fui andando. Tinha assim 2 degraus assim, 3 degraus e eu subi. E eu vi um corredor. Eu não vi, pra mim era só um corredor. E eu falei, Senhor, obrigado, Senhor, que eu tô indo embora do inferno, Senhor, obrigado. Aí o Senhor falava assim, olha, daqui a pouco eu achava que era corredor. Quando eu olhei pros lados, era gaiolas pequenas, um monte de gaiola, um monte. Um monte de gaiolinhas, um monte de gaiola. E aí quando eu olhava pra dentro daquelas gaiolas, eu chegava a ver o menininho mais novo que tinha, era um menino de 6 anos. Tinha menino de 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tudo dentro das gaiolas, tudo dentro das gaiolas. E eu falei assim, meu Deus, mas esse menino, né? Ele tava ali porque ele desobedecia os seus pais. Ele desobedecia. É o exemplo de você ver, dentro de uma casa, a mãe e ali o menino. Mãe, vou jogar bola. O menino falou, a mãe, não, você não vai. Ah, eu não vou? Você é isso, xingando a mãe de palavrão.
foi pra rua, morreu, o carro pegou, foi pro inferno, né? Provérbios 20:11. Até a criança dará conta diante de Deus o que fez, se a sua obra for pura e reta, né? Segundo a Bíblia, a criança ela era desmamada, se eu não me engano, está escrito com 6 anos, né? Que ela era desmamada, que ela passava da fase de bebê para ser criança, né? Então a criança a partir de 6 anos ela vai dar conta, a partir de 7 anos, 6 anos ela vai dar conta diante de Deus do que ela fez, né? A idade ele não falava, mas a criança ela tinha em torno de uns 6 anos, né? Quando eu desci 2 degraus assim, eu olhei um mar de fogo à minha direita. E era um mar de fogo que o Senhor mostrava em visão, sapatos de salto, sabe? Quando eu olhei aquele mar de fogo enorme, enorme, era muita gente. O fogo subia 3 metros de altura e caía nas pessoas. Você via assim as peles das pessoas deformadas. Tinha pessoas que você via bichos saindo de dentro do ouvido, entrava no nariz, entrava na boca, e a pessoa gritava. E o fogo, ele queimava tanto que as pessoas, elas só, dentro do fogo, elas ficavam pulando, em desespero. O fogo, ele chegava assim a cobrir os ombros das pessoas, e como ele subia, eles atingiam o rosto das pessoas também. E as pessoas, elas ficavam pulando, uma se jogando por cima da outra, para se amenizar no fogo. E aí, o varão de branco apontou para uma jovem, né? E aquela jovem gritou e falou assim: eu estou aqui porque eu usava salto alto, mas eu estava certinha na igreja. Só por conta do salto alto eu tô aqui. E aí eu fui andando. Quando eu olhei para minha esquerda, eu via também, o Senhor me mostrava em visão. Eu estava no inferno, mas eu vi uma visão lá, que eu via pulseiras, todo tipo de corrente, tudo. E aí, eu vi uma jovem, né? O varão de branco apontou para aquela jovem e ela gritou: eu tô aqui! Porque eu usava pulseira, mas eu tava certinha na igreja, eu não fazia mais nada. Ah! E ela gritava. E eu fui andando, né? Vou deixar a palavra para meditação lá em Ezequiel 23:40, né? Só para meditação. E eu fui andando. Quando eu olhei pro outro lado, pro lado direito, eu vi um outro mar de fogo enorme. Aí o Senhor me mostrava em visão, camiseta regata, camiseta tomara que caia, camiseta de alcinha, e aquela monte de mulheres. Eu vi uma mulher que gritou, e ela falava assim: eu tô aqui porque eu usava esse tipo de camiseta, por isso que eu tô aqui. E ela gritava. É como se não tivesse fim, né? Ela gritava. E quando ela falava, as pessoas que estavam gritando paravam de gritar. Quando ela terminou de falar, as pessoas tornavam a gritar. As pessoas paravam de gritar só para mim ouvir a voz dela. E o Senhor dava aquela passagem, né? Vou dar para a meditação da igreja. 1 Timóteo 2:9 e Apocalipse 16:15. Amém? Eu também fui andando e eu via também um outro mar de fogo enorme, muito grande. E lá eu via dirigentes, muitos dirigentes, obreiros da igreja, e eu via um diácono. Era pessoas que... e o resto era tudo membro. O Senhor falava que, né, que tinha essas pessoas. E aí, um homem gritou e falava assim: eu estou aqui porque eu olhava para a mulher e a cobiçava, mas eu não cheguei a cair com ela, não. Eu só olhei, cobicei e não pedi perdão, né? Tá aí lá em Mateus 5:28, né? Que é pecado também. E ali eu fui andando, né? Quando eu fui andando, eu cheguei em um outro mar de fogo enorme, que tinha umas pessoas que também saía bicho delas, e elas ficavam gritando. E uma mulher com um grito assim, tão apavorante, ela gritava assim, ela falava assim: eu estou aqui, porque eu passava a revelação da carne. Eu falava que Deus estava dizendo, sendo que Deus não estava dizendo nada. Eu mentia! Ah! E ela gritava. Ela passava a revelação da carne. Ela falava que Deus estava falando, mas Deus não estava falando nada. Ela mentia. Lá em Mateus 7:15, né? Diz que acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Amém? A Bíblia Sagrada fala, né? E aí eu fui andando, eu vi um outro mar de fogo de uma jovem que ela gritava, ela falava assim: eu pulava na carne, mas eu era batizada com o Espírito Santo. Ela estava dentro da igreja
ela via, Deus estava usando ela em língua estranha. Quando ela abriu os olhos, ela viu todo mundo pulando, ela começou a pular também. Lá em Efésios 4:30 fala: não entristeçais o Espírito Santo, a qual está selado para a vinda do Senhor. Bem, então nós não podemos entristecer ele. E eu fui andando. Eu vi um mar de fogo que tinha milhares de mulheres com o rosto deformado mesmo. E aí o varão de branco apontou para uma jovem. E ela gritava desse jeito mesmo: eu estou aqui porque eu passava maquiagem mesmo. Eu passava. Desse jeito ela gritava, e ela começou a gritar depois, né? Lá em 2 Reis 9:30 fala, né, de Jezabel também, né? E a pessoa, ela tá mudando o natural de Deus, né? E aí eu fui andando. Eu vi um mar de fogo assim, que eu via 3 pessoas, eu via 2 mulheres e um homem, e as outras pessoas eu não via, porque o fogo cobria. Essas só eram as 3 pessoas que eu vi, o resto eu não via. E aí, falava assim, ó, que estava ali porque roubava o dinheiro da livraria. Por isso que estava ali. Roubava o dinheiro da igreja, né? E lá em Malaquias 3:8, roubarás o homem a Deus, todavia vós me roubais. No dízimo e nas ofertas, amém? Então, tá lá em Malaquias 3:8, amém? Meus amados e queridos irmãos, depois de acompanhar esse vídeo com os irmãos e as irmãs, os jovens, crianças, adolescentes, esse vídeo, na minha opinião, essa irmã foi também um testemunho verdadeiro, mas há um pouco de controvérsias nesse testemunho, porque a Bíblia diz, irmão, que existe o Hades, que é o inferno, e existe o céu, que é o seio de Abraão. Então, meus amados e queridos irmãos, na minha opinião, que a gente sabe que tem muitas pessoas que serão condenados ao inferno devido a levar a sua vida na luxúria, na mentira, levar a sua vida na brincadeira, levar a sua vida em coisas que não provêm do Senhor. Isso é fato. Pessoas serão condenadas ao inferno, infelizmente. Mas também terá pessoas salvas, lavadas e remidas e santificadas que Deus irá chamar naquele grande dia para fazer a diferença no céu. E que é o que ela disse aí nesse testemunho, que viu buracos e covas no inferno. Irmãos, o inferno, ele é o lago de fogo já condenado para os seus demônios, e pessoas ali vão entrar ali no inferno, já são condenadas. Por exemplo, a Bíblia diz que Judas Iscariotes, ele se suicidou, e o suicídio na Bíblia, ele não tem perdão. Judas Iscariotes, provavelmente não, certamente ele foi parar no inferno, assim como muitos personagens bíblicos que fizeram mal aos olhos do Senhor e foram parar ali nas profundezas do inferno devido a levar a vida na luxúria, na mentira, na bebedeira ou até no mundo alheio, a qual não provém do Senhor. E o que essa irmã trouxe sobre esse testemunho, os irmãos têm me criticado, têm falado coisas que eu tenho visto, alguns comentários de pessoas falando de mim, dizendo que eu sou controverso, dizendo que a minha opinião é controversa. Uma irmã comentou: não, Felipe, mas eu não estou te entendendo o que você quer dizer. Irmã, assim, com todo respeito, isso é a minha opinião. Eu peço aos irmãos que vão ver esse vídeo que entendam, é minha opinião, irmão. Você tem a sua e eu tenho a minha. E eu peço aos irmãos que me respeitem. Você pode até discordar de mim, mas também eu não vou aceitar pessoas que vêm aqui nos comentários nos meus vídeos querendo tirar sarro da minha cara, querendo me humilhar, entendeu, irmão? Eu estou aqui, isso aqui no YouTube para mim é um trabalho. Na verdade, eu tenho meu trabalho pessoal, graças a Deus, mas isso aqui virou um trabalho para mim também, o segundo trabalho, na verdade, porque eu estou aqui todos os dias, então se torna um trabalho. A Bíblia diz que o obreiro, o homem de Deus, ele é digno do seu salário. Eu não estou aqui na internet de brincadeira. Peço aos amados irmãos que entendam que essa é a minha opinião, e os irmãos e as irmãs têm a sua opinião e a livre, espontânea vontade de
comentar no vídeo, liberdade de comentar no vídeo, entendeu, irmão? Mas um respeitando a opinião do outro. Porque a Bíblia diz que nós somos todos iguais. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Ninguém aqui é mais inteligente do que alguém. Eu não sou melhor do que você e você também não é melhor do que eu. E eu vou trazer agora a minha análise rápida. Na minha opinião, o que a irmã trouxe há um pouco de controvérsias, mas também nós sabemos que Deus ele arrebata, que Deus ele faz o que ele quer, porque ele é Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. E essa irmã, ela contando, ela tem fé. Dá para ver que era uma mulher de oração, dá para ver que era uma mulher que busca, dá para ver que era uma mulher que se santifica, entendeu? Mas há controvérsias o arrebatamento dela. Aí você vai falar, Felipe, se há controvérsia, se você não acredita muito no que ela falou, então por que você traz o testemunho? Irmão, para abrir o olho de pessoas. Para abrir o olho de pessoas. Mas você vai falar, Felipe, eu já tive a mesma experiência. Amém, irmãos. Deus te abençoe. Mas eu estou trazendo a minha análise sobre o que eu ouvi. Você pode trazer o seu testemunho e eu posso trazer a minha análise do que você falar. E eu estou trazendo a minha análise e falando sobre o que a irmã trouxe. Amém, irmão? Que Deus te abençoe, te guarde, em nome de Jesus. Não estou aqui para denegrir e nem falar mal de ninguém. Mas a paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos, as irmãs, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Fiquem todos na paz do Senhor, Shalom Adonai, que a graça do Senhor venha habitar em nossos corações.